assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Bella é uma jovem curiosa e destemida. Um dia ela decide desvendar o mistério que existe no castelo, onde habita uma fera que se tornou uma lenda em seu povoado. Ao entrar na imensa mansão, ela fica impressionada com tudo o que vê. Ela percorre os corredores desertos até que entra nos aposentos onde habita a fera. Apesar de sua aparência hedionda, Bella, ao conversar com a fera, começa a descobrir que, na verdade, ele tem um coração puro, e laços de amor e afeto se criam entre os dois. A mansão ainda é repleta de objetos que têm vida própria. Em meio a este mundo mágico, nasce um inusitado sentimento de amor verdadeiro entre Bella e a fera. Agora, eles terão que lutar contra uma sociedade que não compreende a existência da fera e deseja destruí-la a todo custo. O poder de um amor verdadeiro destruirá a maldição que foi colocada na vida de um jovem príncipe no passado. Em um castelo enorme e luxuoso, morava um príncipe jovem, rico e muito mimado. Ele era arrogante e só se preocupava com a própria aparência e riqueza. Certo dia, em meio a uma grande festa cheia de luxo e convidados importantes, uma mulher velha e misteriosa bate à porta do castelo. Ela está encharcada de chuva e pede abrigo, oferecendo uma rosa em troca. O príncipe olha para ela com nojo e a expulsa, rindo da sua aparência. Só que essa mulher não era uma mendiga qualquer. Ela era, na verdade, uma feiticeira poderosa. E como o príncipe mostrou que tinha um coração frio e egoísta, ela lança uma maldição sobre ele. Num instante, ele se transforma em uma criatura horrenda, uma fera monstruosa. Não para por aí. Todos os servos do castelo também são amaldiçoados e se transformam em objetos animados. Um candelabro, um relógio, uma chaleira. Até o castelo muda, ficando sombrio e assustador. A feiticeira avisa que a única maneira de quebrar a maldição é se ele aprender a amar alguém e for amado de volta antes que a última pétala de uma rosa encantada caia. Se isso não acontecer, ele permanecerá uma fera para sempre. O tempo passa, e a fera vive isolada no castelo, perdendo as esperanças de encontrar o verdadeiro amor. Agora cortamos para um vilarejo pequeno e aconchegante, onde vive nossa protagonista, Bella. Diferente das outras pessoas da vila, ela ama ler e sonha com aventuras. Enquanto todos acham que o lugar onde vivem é perfeito, Bella sente que ali não é seu verdadeiro lar. Ela mora com seu pai, Maurice, um inventor gentil e criativo. Ele está sempre construindo algo novo, e por isso, alguns aldeões o acham meio esquisito. Mas tem alguém que realmente quer a atenção de Bella: Gaston, o caçador mais convencido da vila. Ele é forte, bonito, mas também incrivelmente arrogante. Ele acredita que Bella deveria se casar com ele só porque ele é o melhor partido do vilarejo. Mas Bella nem dá bola para ele. Ela quer muito mais da vida do que simplesmente se casar com alguém que não respeita seus sonhos. Um dia, Maurice sai da vila a cavalo para vender suas invenções. Mas no meio do caminho, ele se perde na floresta. E pior, acaba entrando em um lugar sombrio e assustador. O vento sopra forte, trovões ecoam no céu e lobos famintos aparecem, forçando Maurice a fugir desesperado. Ele acaba encontrando um castelo gigantesco e misterioso. Com medo, mas sem muitas opções, ele entra para se abrigar. Lá dentro, tudo parece estranho. O castelo está quase abandonado, mas há objetos que se movem e falam. Lumière, o candelabro falante, e Horloge, o relógio rabugento, tentam ajudá-lo. Mas antes que possam explicar qualquer coisa, Maurice é surpreendido pela fera. Furioso por ter um estranho em seu castelo, a fera o prende numa masmorra escura e fria. De volta à vila, Bella percebe que algo está errado quando seu cavalo volta sozinho, assustado. Sem perder tempo, ela segue o caminho que o pai fez e chega ao castelo. Quando encontra Maurice trancado na cela, fica desesperada. Mas aí a fera aparece. E é enorme, assustadora e cheia de raiva. Bella, sem pensar duas vezes, implora para que ele solte o pai e, no calor do momento, faz uma proposta chocante. Ela se oferece para ficar no lugar dele. Maurice grita que não, que isso é loucura, mas a fera aceita. Assim, Bella se torna prisioneira no castelo. Maurice é jogado para fora e parte desesperado de volta ao vilarejo para pedir ajuda. Mas
Enquanto ele tenta encontrar um jeito de salvar sua filha, Bella percebe que aquele castelo guarda segredos muito mais profundos do que ela imaginava. Agora que Bella está presa no castelo, você acha que ela vai ficar sentada chorando? Claro que não. Ela pode estar assustada, mas também é curiosa e corajosa. Logo de cara, Lumière, o candelabro animado e super carismático, percebe que ela pode ser a chave para quebrar a maldição. Ele e os outros objetos encantados. Horloge, o relógio rabugento. Madame Samovar, a chaleira acolhedora. E Zip, o xícara fofinha. Decidem fazer de tudo para que Bella e a fera se aproximem. Mas no início, não é nada fácil. A fera é grosseira, impaciente e cheia de raiva. Ele diz para Bella que ela tem que jantar com ele, mas orgulhosa como sempre, ela se recusa. A fera surta, grita, quebra coisas, mas Bella não se intimida. Em vez disso, ela simplesmente decide explorar o castelo sozinha. Os objetos encantados, empolgados, preparam um banquete incrível para Bella e fazem um verdadeiro espetáculo musical com À Vontade. Ela fica maravilhada, mas sua curiosidade só aumenta. Em sua exploração, ela descobre a enorme biblioteca do castelo, repleta de livros incríveis. A fera, ainda tentando entender como lidar com essa jovem teimosa, percebe que pode impressioná-la e, como um gesto inesperado, oferece a biblioteca inteira para ela. Isso muda tudo. A partir desse momento, Bella começa a ver que a fera não é apenas um monstro. Ele pode ser rude, mas há algo mais por trás de sua fúria e solidão. Aos poucos, eles começam a se entender. Ela o desafia a pensar de um jeito diferente, a ver a beleza nas coisas além da aparência. Eles conversam sobre histórias, trocam ideias e até começam a rir juntos. Enquanto isso, na vila, Maurice tenta desesperadamente conseguir ajuda para resgatar Bella. Ele conta a todos sobre a fera, mas ninguém acredita nele. Gaston vê nisso uma oportunidade. Se Bella não quer casar com ele por vontade própria, ele pode usar essa situação para forçá-la. Então, ele arma um plano cruel. Primeiro, ele finge que vai ajudar Maurice, mas quando o velho insiste que existe um monstro no castelo, Gaston decide que é mais fácil fazer com que todos acreditem que Maurice está louco. Com a ajuda de seu comparsa Le Fou, ele trama para internar Maurice à força. De volta ao castelo, a relação entre Bella e a fera continua evoluindo. Num dia de neve, eles saem juntos, brincam na neve, conversam mais sobre suas vidas. A fera começa a baixar a guarda, e Bella percebe que ele tem um lado gentil e até divertido. É um momento lindo, mas ao mesmo tempo triste, porque a fera começa a perceber que realmente gosta dela. Mas será que alguém como Bella poderia amá-lo de volta? A prova disso acontece quando a fera dá a Bella um presente especial, um espelho mágico, que permite ver qualquer coisa. Ela decide olhar para seu pai, e para seu desespero, vê que Maurice está em apuros, perdido na floresta e prestes a ser capturado por Gaston. Mesmo sabendo que isso pode acabar com suas chances de quebrar a maldição, a fera faz algo que ninguém esperava. Ele a deixa ir. Sim, ele solta Bella. Ele sabe que ama Bella, mas entende que o amor verdadeiro não é egoísta, e isso mostra o quanto ele mudou desde que a conheceu. Bella monta em seu cavalo e parte a toda velocidade para salvar o pai. Mas o que ela não sabe é que, ao sair, os aldeões já estavam prontos para seguir Gaston em um ataque contra o castelo. A fera, sem Bella, volta a se sentir perdido, como se toda a esperança tivesse ido embora. Agora, o verdadeiro perigo está chegando. A vila inteira está prestes a se voltar contra o castelo e contra a fera. Fora do castelo e com o pai, o perigo realmente começa a se aproximar. Gaston, aquele caçador cheio de confiança e orgulho, não aceita um não como resposta de Bella. Ele está determinado a forçá-la a se casar com ele, e para isso, ele usa a fera como desculpa. Gaston espalha pela vila que a fera é um monstro terrível e que, para a segurança de todos, ele vai matar a criatura. Como todo mundo tem medo da fera, eles seguem Gaston como se ele fosse um herói, sem questionar nada. Enquanto isso, Bella se dá conta de que não pode deixar seu novo amigo para trás. Ela percebe que a fera não é um monstro, mas sim alguém que precisa de amor para se transformar de novo. Ela corre de volta para o castelo para avisá-lo e evitar que os aldeões destruam tudo. Porém, quando Bella chega ao castelo, a batalha já começou.
Gaston, com a ajuda dos aldeões, invade o castelo e começa a atacar a fera, que está sozinho e fraco, sem saber o que fazer. Ele tenta lutar de volta, mas o poder de Gaston e os aldeões é muito forte. No meio da luta, Gaston consegue ferir a fera gravemente. Ela está muito fraca e tudo parece perdido. Mas Bella não desiste. Ela chega bem na hora e, vendo a fera quase sem vida, corre até ele, chorando e gritando que o ama. E no momento mais incrível da história, o que acontece? A última pétala da rosa encantada cai. É uma cena de cortar o coração, porque todos pensavam que a fera seria condenado a viver como monstro para sempre, sem nunca ser amado. Mas por causa das palavras de Bella, algo mágico acontece. Com o amor de Bella, o feitiço é quebrado. Em um piscar de olhos, a fera começa a se transformar de volta no príncipe que ele era antes. E todos os objetos encantados voltam a ser humanos também. A mansão, que estava sombria e fria, se ilumina e se torna alegre novamente, cheia de cor e vida. Bella é uma jovem curiosa e destemida. Um dia ela decide desvendar o mistério que existe no castelo, onde habita uma fera que se tornou uma lenda em seu povoado. Ao entrar na imensa mansão, ela fica impressionada com tudo o que vê. Ela percorre os corredores desertos até que entra nos aposentos onde habita a fera. Apesar de sua aparência hedionda, Bella, ao conversar com a fera, começa a descobrir que, na verdade, ele tem um coração puro, e laços de amor e afeto se criam entre os dois. A mansão ainda é repleta de objetos que têm vida própria. Em meio a este mundo mágico, nasce um inusitado sentimento de amor verdadeiro entre Bella e a fera. Agora, eles terão que lutar contra uma sociedade que não compreende a existência da fera e deseja destruí-la a todo custo. O poder de um amor verdadeiro destruirá a maldição que foi colocada na vida de um jovem príncipe no passado. Em um castelo enorme e luxuoso, morava um príncipe jovem, rico e muito mimado. Ele era arrogante e só se preocupava com a própria aparência e riqueza. Certo dia, em meio a uma grande festa cheia de luxo e convidados importantes, uma mulher velha e misteriosa bate à porta do castelo. Ela está encharcada de chuva e pede abrigo, oferecendo uma rosa em troca. O príncipe olha para ela com nojo e a expulsa, rindo da sua aparência. Só que essa mulher não era uma mendiga qualquer. Ela era, na verdade, uma feiticeira poderosa. E como o príncipe mostrou que tinha um coração frio e egoísta, ela lança uma maldição sobre ele. Num instante, ele se transforma em uma criatura horrenda, uma fera monstruosa. Não para por aí. Todos os servos do castelo também são amaldiçoados e se transformam em objetos animados. Um candelabro, um relógio, uma chaleira. Até o castelo muda, ficando sombrio e assustador. A feiticeira avisa que a única maneira de quebrar a maldição é se ele aprender a amar alguém e for amado de volta antes que a última pétala de uma rosa encantada caia. Se isso não acontecer, ele permanecerá uma fera para sempre. O tempo passa e a fera vive isolada no castelo, perdendo as esperanças de encontrar o verdadeiro amor. Agora cortamos para um vilarejo pequeno e aconchegante, onde vive nossa protagonista, Bella. Diferente das outras pessoas da vila, ela ama ler e sonha com aventuras. Enquanto todos acham que o lugar onde vivem é perfeito, Bella sente que ali não é seu verdadeiro lar. Ela mora com seu pai, Maurice, um inventor gentil e criativo. Ele está sempre construindo algo novo, e por isso, alguns aldeões o acham meio esquisito. Mas tem alguém que realmente quer a atenção de Bella: Gaston, o caçador mais convencido da vila. Ele é forte, bonito, mas também incrivelmente arrogante. Ele acredita que Bella deveria se casar com ele só porque ele é o melhor partido do vilarejo. Mas Bella nem dá bola para ele. Ela quer muito mais da vida do que simplesmente se casar com alguém que não respeita seus sonhos. Um dia, Maurice sai da vila a cavalo para vender suas invenções. Mas no meio do caminho, ele se perde na floresta. E pior, acaba entrando em um lugar sombrio e assustador. O vento sopra forte, trovões ecoam no céu e lobos famintos aparecem, forçando Maurice a fugir desesperado. Ele acaba encontrando um castelo gigantesco e misterioso. Com medo, mas sem muitas opções, ele entra para se abrigar. Lá dentro, tudo parece estranho. O castelo está quase abandonado, mas há objetos que se movem e falam. Lumière, o candelabro falante, e Horloge,
o relógio rabugento tentam ajudá-lo, mas antes que possam explicar qualquer coisa, Maurice é surpreendido pela fera. Furioso por ter um estranho em seu castelo, a fera o prende numa masmorra escura e fria. De volta à vila, Bella percebe que algo está errado quando seu cavalo volta sozinho, assustado. Sem perder tempo, ela segue o caminho que o pai fez e chega ao castelo. Quando encontra Maurice trancado na cela, fica desesperada. Mas aí a fera aparece. E é enorme, assustadora e cheia de raiva. Bella, sem pensar duas vezes, implora para que ele solte o pai e, no calor do momento, faz uma proposta chocante. Ela se oferece para ficar no lugar dele. Maurice grita que não, que isso é loucura, mas a fera aceita. Assim, Bella se torna prisioneira no castelo. Maurice é jogado para fora e parte desesperado de volta ao vilarejo para pedir ajuda. Mas, enquanto ele tenta encontrar um jeito de salvar sua filha, Bella percebe que aquele castelo guarda segredos muito mais profundos do que ela imaginava. Agora que Bella está presa no castelo, você acha que ela vai ficar sentada chorando? Claro que não. Ela pode estar assustada, mas também é curiosa e corajosa. Logo de cara, Lumière, o candelabro animado e super carismático, percebe que ela pode ser a chave para quebrar a maldição. Ele e os outros objetos encantados. Horloge, o relógio rabugento. Madame Samovar, a chaleira acolhedora. E Zip, o xícara fofinha. Decidem fazer de tudo para que Bella e a fera se aproximem. Mas no início, não é nada fácil. A fera é grosseira, impaciente e cheia de raiva. Ele diz para Bella que ela tem que jantar com ele, mas orgulhosa como sempre, ela se recusa. A fera surta, grita, quebra coisas, mas Bella não se intimida. Em vez disso, ela simplesmente decide explorar o castelo sozinha. Os objetos encantados, empolgados, preparam um banquete incrível para Bella e fazem um verdadeiro espetáculo musical com À Vontade. Ela fica maravilhada, mas sua curiosidade só aumenta. Em sua exploração, ela descobre a enorme biblioteca do castelo, repleta de livros incríveis. A fera, ainda tentando entender como lidar com essa jovem teimosa, percebe que pode impressioná-la e, como um gesto inesperado, oferece a biblioteca inteira para ela. Isso muda tudo. A partir desse momento, Bella começa a ver que a fera não é apenas um monstro. Ele pode ser rude, mas há algo mais por trás de sua fúria e solidão. Aos poucos, eles começam a se entender. Ela o desafia a pensar de um jeito diferente, a ver a beleza nas coisas além da aparência. Eles conversam sobre histórias, trocam ideias e até começam a rir juntos. Enquanto isso, na vila, Maurice tenta desesperadamente conseguir ajuda para resgatar Bella. Ele conta a todos sobre a fera, mas ninguém acredita nele. Gaston vê nisso uma oportunidade. Se Bella não quer casar com ele por vontade própria, ele pode usar essa situação para forçá-la. Então, ele arma um plano cruel. Primeiro, ele finge que vai ajudar Maurice, mas quando o velho insiste que existe um monstro no castelo, Gaston decide que é mais fácil fazer com que todos acreditem que Maurice está louco. Com a ajuda de seu comparsa Le Fou, ele trama para internar Maurice à força. De volta ao castelo, a relação entre Bella e a fera continua evoluindo. Num dia de neve, eles saem juntos, brincam na neve, conversam mais sobre suas vidas. A fera começa a baixar a guarda, e Bella percebe que ele tem um lado gentil e até divertido. É um momento lindo, mas ao mesmo tempo triste, porque a fera começa a perceber que realmente gosta dela. Mas será que alguém como Bella poderia amá-lo de volta? A prova disso acontece quando a fera dá a Bella um presente especial, um espelho mágico, que permite ver qualquer coisa. Ela decide olhar para seu pai e, para seu desespero, vê que Maurice está em apuros, perdido na floresta e prestes a ser capturado por Gaston. Mesmo sabendo que isso pode acabar com suas chances de quebrar a maldição, a fera faz algo que ninguém esperava. Ele a deixa ir. Sim, ele solta Bella. Ele sabe que ama Bella, mas entende que o amor verdadeiro não é egoísta, e isso mostra o quanto ele mudou desde que a conheceu. Bella monta em seu cavalo e parte a toda velocidade para salvar o pai. Mas o que ela não sabe é que, ao sair, os aldeões já estavam prontos para seguir Gaston em um ataque contra o castelo. A fera, sem Bella, volta a se sentir perdido, como se toda a esperança tivesse ido embora. Agora, o verdadeiro perigo está chegando. A vila inteira está prestes a se voltar contra o castelo e contra a fera.
Fora do castelo e com o pai, o perigo realmente começa a se aproximar. Gaston, aquele caçador cheio de confiança e orgulho, não aceita um não como resposta de Bella. Ele está determinado a forçá-la a se casar com ele, e para isso, ele usa a fera como desculpa. Gaston espalha pela vila que a fera é um monstro terrível e que, para a segurança de todos, ele vai matar a criatura. Como todo mundo tem medo da fera, eles seguem Gaston como se ele fosse um herói, sem questionar nada. Enquanto isso, Bella se dá conta de que não pode deixar seu novo amigo para trás. Ela percebe que a fera não é um monstro, mas sim alguém que precisa de amor para se transformar de novo. Ela corre de volta para o castelo para avisá-lo e evitar que os aldeões destruam tudo. Porém, quando Bella chega ao castelo, a batalha já começou. Gaston, com a ajuda dos aldeões, invade o castelo e começa a atacar a fera, que está sozinho e fraco, sem saber o que fazer. Ele tenta lutar de volta, mas o poder de Gaston e os aldeões é muito forte. No meio da luta, Gaston consegue ferir a fera gravemente. Ela está muito fraca e tudo parece perdido. Mas Bella não desiste. Ela chega bem na hora e, vendo a fera quase sem vida, corre até ele, chorando e gritando que o ama. E no momento mais incrível da história, o que acontece? A última pétala da rosa encantada cai. É uma cena de cortar o coração, porque todos pensavam que a fera seria condenado a viver como monstro para sempre, sem nunca ser amado. Mas por causa das palavras de Bella, algo mágico acontece. Com o amor de Bella, o feitiço é quebrado. Em um piscar de olhos, a fera começa a se transformar de volta no príncipe que ele era antes. E todos os objetos encantados voltam a ser humanos também. A mansão, que estava sombria e fria, se ilumina e se torna alegre novamente, cheia de cor e vida. Bella é uma jovem curiosa e destemida. Um dia ela decide desvendar o mistério que existe no castelo, onde habita uma fera que se tornou uma lenda em seu povoado. Ao entrar na imensa mansão, ela fica impressionada com tudo o que vê. Ela percorre os corredores desertos até que entra nos aposentos onde habita a fera. Apesar de sua aparência hedionda, Bella, ao conversar com a fera, começa a descobrir que, na verdade, ele tem um coração puro, e laços de amor e afeto se criam entre os dois. A mansão ainda é repleta de objetos que têm vida própria. Em meio a este mundo mágico, nasce um inusitado sentimento de amor verdadeiro entre Bella e a fera. Agora, eles terão que lutar contra uma sociedade que não compreende a existência da fera e deseja destruí-la a todo custo. O poder de um amor verdadeiro destruirá a maldição que foi colocada na vida de um jovem príncipe no passado. Em um castelo enorme e luxuoso, morava um príncipe jovem, rico e muito mimado. Ele era arrogante e só se preocupava com a própria aparência e riqueza. Certo dia, em meio a uma grande festa cheia de luxo e convidados importantes, uma mulher velha e misteriosa bate à porta do castelo. Ela está encharcada de chuva e pede abrigo, oferecendo uma rosa em troca. O príncipe olha para ela com nojo e a expulsa, rindo da sua aparência. Só que essa mulher não era uma mendiga qualquer. Ela era, na verdade, uma feiticeira poderosa. E como o príncipe mostrou que tinha um coração frio e egoísta, ela lança uma maldição sobre ele. Num instante, ele se transforma em uma criatura horrenda, uma fera monstruosa. Não para por aí. Todos os servos do castelo também são amaldiçoados e se transformam em objetos animados. Um candelabro, um relógio, uma chaleira. Até o castelo muda, ficando sombrio e assustador. A feiticeira avisa que a única maneira de quebrar a maldição é se ele aprender a amar alguém e for amado de volta antes que a última pétala de uma rosa encantada caia. Se isso não acontecer, ele permanecerá uma fera para sempre. O tempo passa e a fera vive isolada no castelo, perdendo as esperanças de encontrar o verdadeiro amor. Agora cortamos para um vilarejo pequeno e aconchegante, onde vive nossa protagonista, Bella. Diferente das outras pessoas da vila, ela ama ler e sonha com aventuras. Enquanto todos acham que o lugar onde vivem é perfeito, Bella sente que ali não é seu verdadeiro lar. Ela mora com seu pai, Maurice, um inventor gentil e criativo. Ele está sempre construindo algo novo, e por isso, alguns aldeões o acham meio esquisito. Mas tem alguém que realmente quer a atenção de Bella: Gaston, o caçador mais convencido da vila. Ele é forte, bonito,
mas também incrivelmente arrogante. Ele acredita que Bella deveria se casar com ele só porque ele é o melhor partido do vilarejo. Mas Bella nem dá bola para ele. Ela quer muito mais da vida do que simplesmente se casar com alguém que não respeita seus sonhos. Um dia, Maurice sai da vila a cavalo para vender suas invenções. Mas no meio do caminho, ele se perde na floresta. E pior, acaba entrando em um lugar sombrio e assustador. O vento sopra forte, trovões ecoam no céu e lobos famintos aparecem, forçando Maurice a fugir desesperado. Ele acaba encontrando um castelo gigantesco e misterioso. Com medo, mas sem muitas opções, ele entra para se abrigar. Lá dentro, tudo parece estranho. O castelo está quase abandonado, mas há objetos que se movem e falam. Lumière, o candelabro falante, e Horloge, o relógio rabugento, tentam ajudá-lo. Mas antes que possam explicar qualquer coisa, Maurice é surpreendido pela fera. Furioso por ter um estranho em seu castelo, a fera o prende numa masmorra escura e fria. De volta à vila, Bella percebe que algo está errado quando seu cavalo volta sozinho, assustado. Sem perder tempo, ela segue o caminho que o pai fez e chega ao castelo. Quando encontra Maurice trancado na cela, fica desesperada. Mas aí a fera aparece. E é enorme, assustadora e cheia de raiva. Bella, sem pensar duas vezes, implora para que ele solte o pai e, no calor do momento, faz uma proposta chocante. Ela se oferece para ficar no lugar dele. Maurice grita que não, que isso é loucura, mas a fera aceita. Assim, Bella se torna prisioneira no castelo. Maurice é jogado para fora e parte desesperado de volta ao vilarejo para pedir ajuda. Mas, enquanto ele tenta encontrar um jeito de salvar sua filha, Bella percebe que aquele castelo guarda segredos muito mais profundos do que ela imaginava. Agora que Bella está presa no castelo, você acha que ela vai ficar sentada chorando? Claro que não. Ela pode estar assustada, mas também é curiosa e corajosa. Logo de cara, Lumière, o candelabro animado e super carismático, percebe que ela pode ser a chave para quebrar a maldição. Ele e os outros objetos encantados. Horloge, o relógio rabugento. Madame Samovar, a chaleira acolhedora. E Zip, o xícara fofinha. Decidem fazer de tudo para que Bella e a fera se aproximem. Mas no início, não é nada fácil. A fera é grosseira, impaciente e cheia de raiva. Ele diz para Bella que ela tem que jantar com ele, mas orgulhosa como sempre, ela se recusa. A fera surta, grita, quebra coisas, mas Bella não se intimida. Em vez disso, ela simplesmente decide explorar o castelo sozinha. Os objetos encantados, empolgados, preparam um banquete incrível para Bella e fazem um verdadeiro espetáculo musical com À Vontade. Ela fica maravilhada, mas sua curiosidade só aumenta. Em sua exploração, ela descobre a enorme biblioteca do castelo, repleta de livros incríveis. A fera, ainda tentando entender como lidar com essa jovem teimosa, percebe que pode impressioná-la e, como um gesto inesperado, oferece a biblioteca inteira para ela. Isso muda tudo. A partir desse momento, Bella começa a ver que a fera não é apenas um monstro. Ele pode ser rude, mas há algo mais por trás de sua fúria e solidão. Aos poucos, eles começam a se entender. Ela o desafia a pensar de um jeito diferente, a ver a beleza nas coisas além da aparência. Eles conversam sobre histórias, trocam ideias e até começam a rir juntos. Enquanto isso, na vila, Maurice tenta desesperadamente conseguir ajuda para resgatar Bella. Ele conta a todos sobre a fera, mas ninguém acredita nele. Gaston vê nisso uma oportunidade. Se Bella não quer casar com ele por vontade própria, ele pode usar essa situação para forçá-la. Então, ele arma um plano cruel. Primeiro, ele finge que vai ajudar Maurice, mas quando o velho insiste que existe um monstro no castelo, Gaston decide que é mais fácil fazer com que todos acreditem que Maurice está louco. Com a ajuda de seu comparsa Le Fou, ele trama para internar Maurice à força. De volta ao castelo, a relação entre Bella e a fera continua evoluindo. Num dia de neve, eles saem juntos, brincam na neve, conversam mais sobre suas vidas. A fera começa a baixar a guarda, e Bella percebe que ele tem um lado gentil e até divertido. É um momento lindo, mas ao mesmo tempo triste, porque a fera começa a perceber que realmente gosta dela. Mas será que alguém como Bella poderia amá-lo de volta? A prova disso acontece quando a fera dá a Bella um presente especial, um espelho mágico, que permite ver qualquer coisa. Ela decide olhar para seu pai
e, para seu desespero, vê que Maurice está em apuros, perdido na floresta e prestes a ser capturado por Gaston. Mesmo sabendo que isso pode acabar com suas chances de quebrar a maldição, a fera faz algo que ninguém esperava. Ele a deixa ir. Sim, ele solta Bella. Ele sabe que ama Bella, mas entende que o amor verdadeiro não é egoísta, e isso mostra o quanto ele mudou desde que a conheceu. Bella monta em seu cavalo e parte a toda velocidade para salvar o pai. Mas o que ela não sabe é que, ao sair, os aldeões já estavam prontos para seguir Gaston em um ataque contra o castelo. A fera, sem Bella, volta a se sentir perdido, como se toda a esperança tivesse ido embora. Agora, o verdadeiro perigo está chegando. A vila inteira está prestes a se voltar contra o castelo e contra a fera. Fora do castelo e com o pai, o perigo realmente começa a se aproximar. Gaston, aquele caçador cheio de confiança e orgulho, não aceita um não como resposta de Bella. Ele está determinado a forçá-la a se casar com ele, e para isso, ele usa a fera como desculpa. Gaston espalha pela vila que a fera é um monstro terrível e que, para a segurança de todos, ele vai matar a criatura. Como todo mundo tem medo da fera, eles seguem Gaston como se ele fosse um herói, sem questionar nada. Enquanto isso, Bella se dá conta de que não pode deixar seu novo amigo para trás. Ela percebe que a fera não é um monstro, mas sim alguém que precisa de amor para se transformar de novo. Ela corre de volta para o castelo para avisá-lo e evitar que os aldeões destruam tudo. Porém, quando Bella chega ao castelo, a batalha já começou. Gaston, com a ajuda dos aldeões, invade o castelo e começa a atacar a fera, que está sozinho e fraco, sem saber o que fazer. Ele tenta lutar de volta, mas o poder de Gaston e os aldeões é muito forte. No meio da luta, Gaston consegue ferir a fera gravemente. Ela está muito fraca e tudo parece perdido. Mas Bella não desiste. Ela chega bem na hora e, vendo a fera quase sem vida, corre até ele, chorando e gritando que o ama. E no momento mais incrível da história, o que acontece? A última pétala da rosa encantada cai. É uma cena de cortar o coração, porque todos pensavam que a fera seria condenado a viver como monstro para sempre, sem nunca ser amado. Mas por causa das palavras de Bella, algo mágico acontece. Com o amor de Bella, o feitiço é quebrado. Em um piscar de olhos, a fera começa a se transformar de volta no príncipe que ele era antes. E todos os objetos encantados voltam a ser humanos também. A mansão, que estava sombria e fria, se ilumina e se torna alegre novamente, cheia de cor e vida. Bella é uma jovem curiosa e destemida. Um dia ela decide desvendar o mistério que existe no castelo, onde habita uma fera que se tornou uma lenda em seu povoado. Ao entrar na imensa mansão, ela fica impressionada com tudo o que vê. Ela percorre os corredores desertos até que entra nos aposentos onde habita a fera. Apesar de sua aparência hedionda, Bella, ao conversar com a fera, começa a descobrir que, na verdade, ele tem um coração puro, e laços de amor e afeto se criam entre os dois. A mansão ainda é repleta de objetos que têm vida própria. Em meio a este mundo mágico, nasce um inusitado sentimento de amor verdadeiro entre Bella e a fera. Agora, eles terão que lutar contra uma sociedade que não compreende a existência da fera e deseja destruí-la a todo custo. O poder de um amor verdadeiro destruirá a maldição que foi colocada na vida de um jovem príncipe no passado. Em um castelo enorme e luxuoso, morava um príncipe jovem, rico e muito mimado. Ele era arrogante e só se preocupava com a própria aparência e riqueza. Certo dia, em meio a uma grande festa cheia de luxo e convidados importantes, uma mulher velha e misteriosa bate à porta do castelo. Ela está encharcada de chuva e pede abrigo, oferecendo uma rosa em troca. O príncipe olha para ela com nojo e a expulsa, rindo da sua aparência. Só que essa mulher não era uma mendiga qualquer. Ela era, na verdade, uma feiticeira poderosa. E como o príncipe mostrou que tinha um coração frio e egoísta, ela lança uma maldição sobre ele. Num instante, ele se transforma em uma criatura horrenda, uma fera monstruosa. Não para por aí. Todos os servos do castelo também são amaldiçoados e se transformam em objetos animados. Um candelabro, um relógio, uma chaleira. Até o castelo muda, ficando sombrio e assustador. A feiticeira avisa que a única maneira de quebrar a maldição
é se ele aprender a amar alguém e for amado de volta antes que a última pétala de uma rosa encantada caia. Se isso não acontecer, ele permanecerá uma fera para sempre. O tempo passa, e a fera vive isolada no castelo, perdendo as esperanças de encontrar o verdadeiro amor. Agora cortamos para um vilarejo pequeno e aconchegante, onde vive nossa protagonista, Bella. Diferente das outras pessoas da vila, ela ama ler e sonha com aventuras. Enquanto todos acham que o lugar onde vivem é perfeito, Bella sente que ali não é seu verdadeiro lar. Ela mora com seu pai, Maurice, um inventor gentil e criativo. Ele está sempre construindo algo novo, e por isso, alguns aldeões o acham meio esquisito. Mas tem alguém que realmente quer a atenção de Bella: Gaston, o caçador mais convencido da vila. Ele é forte, bonito, mas também incrivelmente arrogante. Ele acredita que Bella deveria se casar com ele só porque ele é o melhor partido do vilarejo. Mas Bella nem dá bola para ele. Ela quer muito mais da vida do que simplesmente se casar com alguém que não respeita seus sonhos. Um dia, Maurice sai da vila a cavalo para vender suas invenções. Mas no meio do caminho, ele se perde na floresta. E pior, acaba entrando em um lugar sombrio e assustador. O vento sopra forte, trovões ecoam no céu e lobos famintos aparecem, forçando Maurice a fugir desesperado. Ele acaba encontrando um castelo gigantesco e misterioso. Com medo, mas sem muitas opções, ele entra para se abrigar. Lá dentro tudo parece estranho. O castelo está quase abandonado, mas há objetos que se movem e falam. Lumière, o candelabro falante, e Horloge, o relógio rabugento, tentam ajudá-lo, mas antes que possam explicar qualquer coisa, Maurice é surpreendido pela fera. Furioso por ter um estranho em seu castelo, a fera o prende numa masmorra escura e fria. De volta à vila, Bella percebe que algo está errado quando seu cavalo volta sozinho, assustado. Sem perder tempo, ela segue o caminho que o pai fez e chega ao castelo. Quando encontra Maurice trancado na cela, fica desesperada. Mas aí a fera aparece. E é enorme, assustadora e cheia de raiva. Bella, sem pensar duas vezes, implora para que ele solte o pai e, no calor do momento, faz uma proposta chocante. Ela se oferece para ficar no lugar dele. Maurice grita que não, que isso é loucura, mas a fera aceita. Assim, Bella se torna prisioneira no castelo. Maurice é jogado para fora e parte desesperado de volta ao vilarejo para pedir ajuda. Mas, enquanto ele tenta encontrar um jeito de salvar sua filha, Bella percebe que aquele castelo guarda segredos muito mais profundos do que ela imaginava. Agora que Bella está presa no castelo, você acha que ela vai ficar sentada chorando? Claro que não. Ela pode estar assustada, mas também é curiosa e corajosa. Logo de cara, Lumière, o candelabro animado e super carismático, percebe que ela pode ser a chave para quebrar a maldição. Ele e os outros objetos encantados. Horloge, o relógio rabugento. Madame Samovar, a chaleira acolhedora. E Zip, o xícara fofinha. Decidem fazer de tudo para que Bella e a fera se aproximem. Mas no início, não é nada fácil. A fera é grosseira, impaciente e cheia de raiva. Ele diz para Bella que ela tem que jantar com ele, mas orgulhosa como sempre, ela se recusa. A fera surta, grita, quebra coisas, mas Bella não se intimida. Em vez disso, ela simplesmente decide explorar o castelo sozinha. Os objetos encantados, empolgados, preparam um banquete incrível para Bella e fazem um verdadeiro espetáculo musical com À Vontade. Ela fica maravilhada, mas sua curiosidade só aumenta. Em sua exploração, ela descobre a enorme biblioteca do castelo, repleta de livros incríveis. A fera, ainda tentando entender como lidar com essa jovem teimosa, percebe que pode impressioná-la e, como um gesto inesperado, oferece a biblioteca inteira para ela. Isso muda tudo. A partir desse momento, Bella começa a ver que a fera não é apenas um monstro. Ele pode ser rude, mas há algo mais por trás de sua fúria e solidão. Aos poucos, eles começam a se entender. Ela o desafia a pensar de um jeito diferente, a ver a beleza nas coisas além da aparência. Eles conversam sobre histórias, trocam ideias e até começam a rir juntos. Enquanto isso, na vila, Maurice tenta desesperadamente conseguir ajuda para resgatar Bella. Ele conta a todos sobre a fera, mas ninguém acredita nele. Gaston vê nisso uma oportunidade. Se Bella não quer casar com ele por vontade própria, ele pode usar essa situação para forçá-la. Então,
ele arma um plano cruel. Primeiro, ele finge que vai ajudar Maurice, mas quando o velho insiste que existe um monstro no castelo, Gaston decide que é mais fácil fazer com que todos acreditem que Maurice está louco. Com a ajuda de seu comparsa Le Fou, ele trama para internar Maurice à força. De volta ao castelo, a relação entre Bella e a fera continua evoluindo. Num dia de neve, eles saem juntos, brincam na neve, conversam mais sobre suas vidas. A fera começa a baixar a guarda, e Bella percebe que ele tem um lado gentil e até divertido. É um momento lindo, mas ao mesmo tempo triste, porque a fera começa a perceber que realmente gosta dela. Mas será que alguém como Bella poderia amá-lo de volta? A prova disso acontece quando a fera dá a Bella um presente especial, um espelho mágico, que permite ver qualquer coisa. Ela decide olhar para seu pai, e para seu desespero, vê que Maurice está em apuros, perdido na floresta e prestes a ser capturado por Gaston. Mesmo sabendo que isso pode acabar com suas chances de quebrar a maldição, a fera faz algo que ninguém esperava. Ele a deixa ir. Sim, ele solta Bella. Ele sabe que ama Bella, mas entende que o amor verdadeiro não é egoísta, e isso mostra o quanto ele mudou desde que a conheceu. Bella monta em seu cavalo e parte a toda velocidade para salvar o pai. Mas o que ela não sabe é que, ao sair, os aldeões já estavam prontos para seguir Gaston em um ataque contra o castelo. A fera, sem Bella, volta a se sentir perdido, como se toda a esperança tivesse ido embora. Agora, o verdadeiro perigo está chegando. A vila inteira está prestes a se voltar contra o castelo e contra a fera. Fora do castelo e com o pai, o perigo realmente começa a se aproximar. Gaston, aquele caçador cheio de confiança e orgulho, não aceita um não como resposta de Bella. Ele está determinado a forçá-la a se casar com ele, e para isso, ele usa a fera como desculpa. Gaston espalha pela vila que a fera é um monstro terrível e que, para a segurança de todos, ele vai matar a criatura. Como todo mundo tem medo da fera, eles seguem Gaston como se ele fosse um herói, sem questionar nada. Enquanto isso, Bella se dá conta de que não pode deixar seu novo amigo para trás. Ela percebe que a fera não é um monstro, mas sim alguém que precisa de amor para se transformar de novo. Ela corre de volta para o castelo para avisá-lo e evitar que os aldeões destruam tudo. Porém, quando Bella chega ao castelo, a batalha já começou. Gaston, com a ajuda dos aldeões, invade o castelo e começa a atacar a fera, que está sozinho e fraco, sem saber o que fazer. Ele tenta lutar de volta, mas o poder de Gaston e os aldeões é muito forte. No meio da luta, Gaston consegue ferir a fera gravemente. Ela está muito fraca e tudo parece perdido. Mas Bella não desiste. Ela chega bem na hora e, vendo a fera quase sem vida, corre até ele, chorando e gritando que o ama. E no momento mais incrível da história, o que acontece? A última pétala da rosa encantada cai. É uma cena de cortar o coração, porque todos pensavam que a fera seria condenado a viver como monstro para sempre, sem nunca ser amado. Mas por causa das palavras de Bella, algo mágico acontece. Com o amor de Bella, o feitiço é quebrado. Em um piscar de olhos, a fera começa a se transformar de volta no príncipe que ele era antes, e todos os objetos encantados voltam a ser humanos também. A mansão, que estava sombria e fria, se ilumina e se torna alegre novamente, cheia de cor e vida. Bella é uma jovem curiosa e destemida. Um dia ela decide desvendar o mistério que existe no castelo, onde habita uma fera que se tornou uma lenda em seu povoado. Ao entrar na imensa mansão, ela fica impressionada com tudo o que vê. Ela percorre os corredores desertos até que entra nos aposentos onde habita a fera. Apesar de sua aparência hedionda, Bella, ao conversar com a fera, começa a descobrir que, na verdade, ele tem um coração puro, e laços de amor e afeto se criam entre os dois. A mansão ainda é repleta de objetos que têm vida própria. Em meio a este mundo mágico, nasce um inusitado sentimento de amor verdadeiro entre Bella e a fera. Agora, eles terão que lutar contra uma sociedade que não compreende a existência da fera e deseja destruí-la a todo custo. O poder de um amor verdadeiro destruirá a maldição que foi colocada na vida de um jovem príncipe no passado. Em um castelo enorme e luxuoso, morava um príncipe jovem, rico e muito mimado. Ele era arrogante e só se preocupava com a própria aparência e riqueza. Certo dia,
em meio a uma grande festa cheia de luxo e convidados importantes, uma mulher velha e misteriosa bate à porta do castelo. Ela está encharcada de chuva e pede abrigo, oferecendo uma rosa em troca. O príncipe olha para ela com nojo e a expulsa, rindo da sua aparência. Só que essa mulher não era uma mendiga qualquer. Ela era, na verdade, uma feiticeira poderosa. E como o príncipe mostrou que tinha um coração frio e egoísta, ela lança uma maldição sobre ele. Num instante, ele se transforma em uma criatura horrenda, uma fera monstruosa. Não para por aí. Todos os servos do castelo também são amaldiçoados e se transformam em objetos animados. Um candelabro, um relógio, uma chaleira. Até o castelo muda, ficando sombrio e assustador. A feiticeira avisa que a única maneira de quebrar a maldição é se ele aprender a amar alguém e for amado de volta antes que a última pétala de uma rosa encantada caia. Se isso não acontecer, ele permanecerá uma fera para sempre. O tempo passa e a fera vive isolada no castelo, perdendo as esperanças de encontrar o verdadeiro amor. Agora cortamos para um vilarejo pequeno e aconchegante, onde vive nossa protagonista, Bella. Diferente das outras pessoas da vila, ela ama ler e sonha com aventuras. Enquanto todos acham que o lugar onde vivem é perfeito, Bella sente que ali não é seu verdadeiro lar. Ela mora com seu pai, Maurice, um inventor gentil e criativo. Ele está sempre construindo algo novo, e por isso, alguns aldeões o acham meio esquisito. Mas tem alguém que realmente quer a atenção de Bella: Gaston, o caçador mais convencido da vila. Ele é forte, bonito, mas também incrivelmente arrogante. Ele acredita que Bella deveria se casar com ele só porque ele é o melhor partido do vilarejo. Mas Bella nem dá bola para ele. Ela quer muito mais da vida do que simplesmente se casar com alguém que não respeita seus sonhos. Um dia, Maurice sai da vila a cavalo para vender suas invenções. Mas no meio do caminho, ele se perde na floresta. E pior, acaba entrando em um lugar sombrio e assustador. O vento sopra forte, trovões ecoam no céu e lobos famintos aparecem, forçando Maurice a fugir desesperado. Ele acaba encontrando um castelo gigantesco e misterioso. Com medo, mas sem muitas opções, ele entra para se abrigar. Lá dentro, tudo parece estranho. O castelo está quase abandonado, mas há objetos que se movem e falam. Lumière, o candelabro falante, e Horloge, o relógio rabugento, tentam ajudá-lo. Mas antes que possam explicar qualquer coisa, Maurice é surpreendido pela fera. Furioso por ter um estranho em seu castelo, a fera o prende numa masmorra escura e fria. De volta à vila, Bella percebe que algo está errado quando seu cavalo volta sozinho, assustado. Sem perder tempo, ela segue o caminho que o pai fez e chega ao castelo. Quando encontra Maurice trancado na cela, fica desesperada. Mas aí a fera aparece. E é enorme, assustadora e cheia de raiva. Bella, sem pensar duas vezes, implora para que ele solte o pai e, no calor do momento, faz uma proposta chocante. Ela se oferece para ficar no lugar dele. Maurice grita que não, que isso é loucura, mas a fera aceita. Assim, Bella se torna prisioneira no castelo. Maurice é jogado para fora e parte desesperado de volta ao vilarejo para pedir ajuda. Mas, enquanto ele tenta encontrar um jeito de salvar sua filha, Bella percebe que aquele castelo guarda segredos muito mais profundos do que ela imaginava. Agora que Bella está presa no castelo, você acha que ela vai ficar sentada chorando? Claro que não. Ela pode estar assustada, mas também é curiosa e corajosa. Logo de cara, Lumière, o candelabro animado e super carismático, percebe que ela pode ser a chave para quebrar a maldição. Ele e os outros objetos encantados. Horloge, o relógio rabugento. Madame Samovar, a chaleira acolhedora. E Zip, o xícara fofinha. Decidem fazer de tudo para que Bella e a fera se aproximem. Mas no início, não é nada fácil. A fera é grosseira, impaciente e cheia de raiva. Ele diz para Bella que ela tem que jantar com ele, mas orgulhosa como sempre, ela se recusa. A fera surta, grita, quebra coisas, mas Bella não se intimida. Em vez disso, ela simplesmente decide explorar o castelo sozinha. Os objetos encantados, empolgados, preparam um banquete incrível para Bella e fazem um verdadeiro espetáculo musical com À Vontade. Ela fica maravilhada, mas sua curiosidade só aumenta. Em sua exploração, ela descobre a enorme biblioteca do castelo, repleta de livros incríveis. A fera, ainda tentando entender como lidar com essa jovem teimosa,
percebe que pode impressioná-la e, como um gesto inesperado, oferece a biblioteca inteira para ela. Isso muda tudo. A partir desse momento, Bella começa a ver que a fera não é apenas um monstro. Ele pode ser rude, mas há algo mais por trás de sua fúria e solidão. Aos poucos, eles começam a se entender. Ela o desafia a pensar de um jeito diferente, a ver a beleza nas coisas além da aparência. Eles conversam sobre histórias, trocam ideias e até começam a rir juntos. Enquanto isso, na vila, Maurice tenta desesperadamente conseguir ajuda para resgatar Bella. Ele conta a todos sobre a fera, mas ninguém acredita nele. Gaston vê nisso uma oportunidade. Se Bella não quer casar com ele por vontade própria, ele pode usar essa situação para forçá-la. Então, ele arma um plano cruel. Primeiro, ele finge que vai ajudar Maurice, mas quando o velho insiste que existe um monstro no castelo, Gaston decide que é mais fácil fazer com que todos acreditem que Maurice está louco. Com a ajuda de seu comparsa Le Fou, ele trama para internar Maurice à força. De volta ao castelo, a relação entre Bella e a fera continua evoluindo. Num dia de neve, eles saem juntos, brincam na neve, conversam mais sobre suas vidas. A fera começa a baixar a guarda, e Bella percebe que ele tem um lado gentil e até divertido. É um momento lindo, mas ao mesmo tempo triste, porque a fera começa a perceber que realmente gosta dela. Mas será que alguém como Bella poderia amá-lo de volta? A prova disso acontece quando a fera dá a Bella um presente especial, um espelho mágico, que permite ver qualquer coisa. Ela decide olhar para seu pai, e para seu desespero, vê que Maurice está em apuros, perdido na floresta e prestes a ser capturado por Gaston. Mesmo sabendo que isso pode acabar com suas chances de quebrar a maldição, a fera faz algo que ninguém esperava. Ele a deixa ir. Sim, ele solta Bella. Ele sabe que ama Bella, mas entende que o amor verdadeiro não é egoísta, e isso mostra o quanto ele mudou desde que a conheceu. Bella monta em seu cavalo e parte a toda velocidade para salvar o pai. Mas o que ela não sabe é que, ao sair, os aldeões já estavam prontos para seguir Gaston em um ataque contra o castelo. A fera, sem Bella, volta a se sentir perdido, como se toda a esperança tivesse ido embora. Agora, o verdadeiro perigo está chegando. A vila inteira está prestes a se voltar contra o castelo e contra a fera. Fora do castelo e com o pai, o perigo realmente começa a se aproximar. Gaston, aquele caçador cheio de confiança e orgulho, não aceita um não como resposta de Bella. Ele está determinado a forçá-la a se casar com ele, e para isso, ele usa a fera como desculpa. Gaston espalha pela vila que a fera é um monstro terrível e que, para a segurança de todos, ele vai matar a criatura. Como todo mundo tem medo da fera, eles seguem Gaston como se ele fosse um herói, sem questionar nada. Enquanto isso, Bella se dá conta de que não pode deixar seu novo amigo para trás. Ela percebe que a fera não é um monstro, mas sim alguém que precisa de amor para se transformar de novo. Ela corre de volta para o castelo para avisá-lo e evitar que os aldeões destruam tudo. Porém, quando Bella chega ao castelo, a batalha já começou. Gaston, com a ajuda dos aldeões, invade o castelo e começa a atacar a fera, que está sozinho e fraco, sem saber o que fazer. Ele tenta lutar de volta, mas o poder de Gaston e os aldeões é muito forte. No meio da luta, Gaston consegue ferir a fera gravemente. Ela está muito fraca e tudo parece perdido. Mas Bella não desiste. Ela chega bem na hora e, vendo a fera quase sem vida, corre até ele, chorando e gritando que o ama. E no momento mais incrível da história, o que acontece? A última pétala da rosa encantada cai. É uma cena de cortar o coração, porque todos pensavam que a fera seria condenado a viver como monstro para sempre, sem nunca ser amado. Mas por causa das palavras de Bella, algo mágico acontece. Com o amor de Bella, o feitiço é quebrado. Em um piscar de olhos, a fera começa a se transformar de volta no príncipe que ele era antes. E todos os objetos encantados voltam a ser humanos também. A mansão, que estava sombria e fria, se ilumina e se torna alegre novamente, cheia de cor e vida. Bella é uma jovem curiosa e destemida. Um dia ela decide desvendar o mistério que existe no castelo, onde habita uma fera que se tornou uma lenda em seu povoado. Ao entrar na imensa mansão, ela fica impressionada com tudo o que vê. Ela percorre os corredores desertos até que entra nos aposentos onde habita a fera.
Apesar de sua aparência hedionda, Bella, ao conversar com a fera, começa a descobrir que, na verdade, ele tem um coração puro, e laços de amor e afeto se criam entre os dois. A mansão ainda é repleta de objetos que têm vida própria. Em meio a este mundo mágico, nasce um inusitado sentimento de amor verdadeiro entre Bella e a fera. Agora, eles terão que lutar contra uma sociedade que não compreende a existência da fera e deseja destruí-la a todo custo. O poder de um amor verdadeiro destruirá a maldição que foi colocada na vida de um jovem príncipe no passado. Em um castelo enorme e luxuoso, morava um príncipe jovem, rico e muito mimado. Ele era arrogante e só se preocupava com a própria aparência e riqueza. Certo dia, em meio a uma grande festa cheia de luxo e convidados importantes, uma mulher velha e misteriosa bate à porta do castelo. Ela está encharcada de chuva e pede abrigo, oferecendo uma rosa em troca. O príncipe olha para ela com nojo e a expulsa, rindo da sua aparência. Só que essa mulher não era uma mendiga qualquer. Ela era, na verdade, uma feiticeira poderosa. E como o príncipe mostrou que tinha um coração frio e egoísta, ela lança uma maldição sobre ele. Num instante, ele se transforma em uma criatura horrenda, uma fera monstruosa. Não para por aí. Todos os servos do castelo também são amaldiçoados e se transformam em objetos animados. Um candelabro, um relógio, uma chaleira. Até o castelo muda, ficando sombrio e assustador. A feiticeira avisa que a única maneira de quebrar a maldição é se ele aprender a amar alguém e for amado de volta antes que a última pétala de uma rosa encantada caia. Se isso não acontecer, ele permanecerá uma fera para sempre. O tempo passa e a fera vive isolada no castelo, perdendo as esperanças de encontrar o verdadeiro amor. Agora cortamos para um vilarejo pequeno e aconchegante, onde vive nossa protagonista, Bella. Diferente das outras pessoas da vila, ela ama ler e sonha com aventuras. Enquanto todos acham que o lugar onde vivem é perfeito, Bella sente que ali não é seu verdadeiro lar. Ela mora com seu pai, Maurice, um inventor gentil e criativo. Ele está sempre construindo algo novo, e por isso, alguns aldeões o acham meio esquisito. Mas tem alguém que realmente quer a atenção de Bella: Gaston, o caçador mais convencido da vila. Ele é forte, bonito, mas também incrivelmente arrogante. Ele acredita que Bella deveria se casar com ele só porque ele é o melhor partido do vilarejo. Mas Bella nem dá bola para ele. Ela quer muito mais da vida do que simplesmente se casar com alguém que não respeita seus sonhos. Um dia, Maurice sai da vila a cavalo para vender suas invenções. Mas no meio do caminho, ele se perde na floresta. E pior, acaba entrando em um lugar sombrio e assustador. O vento sopra forte, trovões ecoam no céu e lobos famintos aparecem, forçando Maurice a fugir desesperado. Ele acaba encontrando um castelo gigantesco e misterioso. Com medo, mas sem muitas opções, ele entra para se abrigar. Lá dentro, tudo parece estranho. O castelo está quase abandonado, mas há objetos que se movem e falam. Lumière, o candelabro falante, e Horloge, o relógio rabugento, tentam ajudá-lo. Mas antes que possam explicar qualquer coisa, Maurice é surpreendido pela fera. Furioso por ter um estranho em seu castelo, a fera o prende numa masmorra escura e fria. De volta à vila, Bella percebe que algo está errado quando seu cavalo volta sozinho, assustado. Sem perder tempo, ela segue o caminho que o pai fez e chega ao castelo. Quando encontra Maurice trancado na cela, fica desesperada. Mas aí a fera aparece. E é enorme, assustadora e cheia de raiva. Bella, sem pensar duas vezes, implora para que ele solte o pai e, no calor do momento, faz uma proposta chocante. Ela se oferece para ficar no lugar dele. Maurice grita que não, que isso é loucura, mas a fera aceita. Assim, Bella se torna prisioneira no castelo. Maurice é jogado para fora e parte desesperado de volta ao vilarejo para pedir ajuda. Mas, enquanto ele tenta encontrar um jeito de salvar sua filha, Bella percebe que aquele castelo guarda segredos muito mais profundos do que ela imaginava. Agora que Bella está presa no castelo, você acha que ela vai ficar sentada chorando? Claro que não. Ela pode estar assustada, mas também é curiosa e corajosa. Logo de cara, Lumière, o candelabro animado e super carismático, percebe que ela pode ser a chave para quebrar a maldição. Ele e os outros objetos encantados. Horloge, o relógio rabugento. Madame Samovar, a chaleira acolhedora.
e Zip, o xícara fofinha, decidem fazer de tudo para que Bella e a fera se aproximem. Mas no início, não é nada fácil. A fera é grosseira, impaciente e cheia de raiva. Ele diz para Bella que ela tem que jantar com ele, mas orgulhosa como sempre, ela se recusa. A fera surta, grita, quebra coisas, mas Bella não se intimida. Em vez disso, ela simplesmente decide explorar o castelo sozinha. Os objetos encantados, empolgados, preparam um banquete incrível para Bella e fazem um verdadeiro espetáculo musical com À Vontade. Ela fica maravilhada, mas sua curiosidade só aumenta. Em sua exploração, ela descobre a enorme biblioteca do castelo, repleta de livros incríveis. A fera, ainda tentando entender como lidar com essa jovem teimosa, percebe que pode impressioná-la e, como um gesto inesperado, oferece a biblioteca inteira para ela. Isso muda tudo. A partir desse momento, Bella começa a ver que a fera não é apenas um monstro. Ele pode ser rude, mas há algo mais por trás de sua fúria e solidão. Aos poucos, eles começam a se entender. Ela o desafia a pensar de um jeito diferente, a ver a beleza nas coisas além da aparência. Eles conversam sobre histórias, trocam ideias e até começam a rir juntos. Enquanto isso, na vila, Maurice tenta desesperadamente conseguir ajuda para resgatar Bella. Ele conta a todos sobre a fera, mas ninguém acredita nele. Gaston vê nisso uma oportunidade. Se Bella não quer casar com ele por vontade própria, ele pode usar essa situação para forçá-la. Então, ele arma um plano cruel. Primeiro, ele finge que vai ajudar Maurice, mas quando o velho insiste que existe um monstro no castelo, Gaston decide que é mais fácil fazer com que todos acreditem que Maurice está louco. Com a ajuda de seu comparsa Le Fou, ele trama para internar Maurice à força. De volta ao castelo, a relação entre Bella e a fera continua evoluindo. Num dia de neve, eles saem juntos, brincam na neve, conversam mais sobre suas vidas. A fera começa a baixar a guarda, e Bella percebe que ele tem um lado gentil e até divertido. É um momento lindo, mas ao mesmo tempo triste, porque a fera começa a perceber que realmente gosta dela. Mas será que alguém como Bella poderia amá-lo de volta? A prova disso acontece quando a fera dá a Bella um presente especial, um espelho mágico, que permite ver qualquer coisa. Ela decide olhar para seu pai, e para seu desespero, vê que Maurice está em apuros, perdido na floresta e prestes a ser capturado por Gaston. Mesmo sabendo que isso pode acabar com suas chances de quebrar a maldição, a fera faz algo que ninguém esperava. Ele a deixa ir. Sim, ele solta Bella. Ele sabe que ama Bella, mas entende que o amor verdadeiro não é egoísta, e isso mostra o quanto ele mudou desde que a conheceu. Bella monta em seu cavalo e parte a toda velocidade para salvar o pai. Mas o que ela não sabe é que, ao sair, os aldeões já estavam prontos para seguir Gaston em um ataque contra o castelo. A fera, sem Bella, volta a se sentir perdido, como se toda a esperança tivesse ido embora. Agora, o verdadeiro perigo está chegando. A vila inteira está prestes a se voltar contra o castelo e contra a fera. Fora do castelo e com o pai, o perigo realmente começa a se aproximar. Gaston, aquele caçador cheio de confiança e orgulho, não aceita um não como resposta de Bella. Ele está determinado a forçá-la a se casar com ele, e para isso, ele usa a fera como desculpa. Gaston espalha pela vila que a fera é um monstro terrível e que, para a segurança de todos, ele vai matar a criatura. Como todo mundo tem medo da fera, eles seguem Gaston como se ele fosse um herói, sem questionar nada. Enquanto isso, Bella se dá conta de que não pode deixar seu novo amigo para trás. Ela percebe que a fera não é um monstro, mas sim alguém que precisa de amor para se transformar de novo. Ela corre de volta para o castelo para avisá-lo e evitar que os aldeões destruam tudo. Porém, quando Bella chega ao castelo, a batalha já começou. Gaston, com a ajuda dos aldeões, invade o castelo e começa a atacar a fera, que está sozinho e fraco, sem saber o que fazer. Ele tenta lutar de volta, mas o poder de Gaston e os aldeões é muito forte. No meio da luta, Gaston consegue ferir a fera gravemente. Ela está muito fraca e tudo parece perdido. Mas Bella não desiste. Ela chega bem na hora e, vendo a fera quase sem vida, corre até ele, chorando e gritando que o ama. E no momento mais incrível da história, o que acontece? A última pétala da rosa encantada cai. É uma cena de cortar o coração,
porque todos pensavam que a fera seria condenado a viver como monstro para sempre, sem nunca ser amado. Mas por causa das palavras de Bella, algo mágico acontece. Com o amor de Bella, o feitiço é quebrado. Em um piscar de olhos, a fera começa a se transformar de volta no príncipe que ele era antes, e todos os objetos encantados voltam a ser humanos também. A mansão, que estava sombria e fria, se ilumina e se torna alegre novamente, cheia de cor e vida. Bella é uma jovem curiosa e destemida. Um dia ela decide desvendar o mistério que existe no castelo, onde habita uma fera que se tornou uma lenda em seu povoado. Ao entrar na imensa mansão, ela fica impressionada com tudo o que vê. Ela percorre os corredores desertos até que entra nos aposentos onde habita a fera. Apesar de sua aparência hedionda, Bella, ao conversar com a fera, começa a descobrir que, na verdade, ele tem um coração puro, e laços de amor e afeto se criam entre os dois. A mansão ainda é repleta de objetos que têm vida própria. Em meio a este mundo mágico, nasce um inusitado sentimento de amor verdadeiro entre Bella e a fera. Agora, eles terão que lutar contra uma sociedade que não compreende a existência da fera e deseja destruí-la a todo custo. O poder de um amor verdadeiro destruirá a maldição que foi colocada na vida de um jovem príncipe no passado. Em um castelo enorme e luxuoso, morava um príncipe jovem, rico e muito mimado. Ele era arrogante e só se preocupava com a própria aparência e riqueza. Certo dia, em meio a uma grande festa cheia de luxo e convidados importantes, uma mulher velha e misteriosa bate à porta do castelo. Ela está encharcada de chuva e pede abrigo, oferecendo uma rosa em troca. O príncipe olha para ela com nojo e a expulsa, rindo da sua aparência. Só que essa mulher não era uma mendiga qualquer. Ela era, na verdade, uma feiticeira poderosa. E como o príncipe mostrou que tinha um coração frio e egoísta, ela lança uma maldição sobre ele. Num instante, ele se transforma em uma criatura horrenda, uma fera monstruosa. Não para por aí. Todos os servos do castelo também são amaldiçoados e se transformam em objetos animados. Um candelabro, um relógio, uma chaleira. Até o castelo muda, ficando sombrio e assustador. A feiticeira avisa que a única maneira de quebrar a maldição é se ele aprender a amar alguém e for amado de volta antes que a última pétala de uma rosa encantada caia. Se isso não acontecer, ele permanecerá uma fera para sempre. O tempo passa e a fera vive isolada no castelo, perdendo as esperanças de encontrar o verdadeiro amor. Agora cortamos para um vilarejo pequeno e aconchegante, onde vive nossa protagonista, Bella. Diferente das outras pessoas da vila, ela ama ler e sonha com aventuras. Enquanto todos acham que o lugar onde vivem é perfeito, Bella sente que ali não é seu verdadeiro lar. Ela mora com seu pai, Maurice, um inventor gentil e criativo. Ele está sempre construindo algo novo, e por isso, alguns aldeões o acham meio esquisito. Mas tem alguém que realmente quer a atenção de Bella: Gaston, o caçador mais convencido da vila. Ele é forte, bonito, mas também incrivelmente arrogante. Ele acredita que Bella deveria se casar com ele só porque ele é o melhor partido do vilarejo. Mas Bella nem dá bola para ele. Ela quer muito mais da vida do que simplesmente se casar com alguém que não respeita seus sonhos. Um dia, Maurice sai da vila a cavalo para vender suas invenções. Mas no meio do caminho, ele se perde na floresta. E pior, acaba entrando em um lugar sombrio e assustador. O vento sopra forte, trovões ecoam no céu e lobos famintos aparecem, forçando Maurice a fugir desesperado. Ele acaba encontrando um castelo gigantesco e misterioso. Com medo, mas sem muitas opções, ele entra para se abrigar. Lá dentro, tudo parece estranho. O castelo está quase abandonado, mas há objetos que se movem e falam. Lumière, o candelabro falante, e Horloge, o relógio rabugento, tentam ajudá-lo. Mas antes que possam explicar qualquer coisa, Maurice é surpreendido pela fera. Furioso por ter um estranho em seu castelo, a fera o prende numa masmorra escura e fria. De volta à vila, Bella percebe que algo está errado quando seu cavalo volta sozinho, assustado. Sem perder tempo, ela segue o caminho que o pai fez e chega ao castelo. Quando encontra Maurice trancado na cela, fica desesperada. Mas aí a fera aparece. E é enorme, assustadora e cheia de raiva. Bella, sem pensar duas vezes, implora para que ele solte o pai e, no calor do momento, faz uma proposta chocante.
Ela se oferece para ficar no lugar dele. Maurice grita que não, que isso é loucura, mas a fera aceita. Assim, Bella se torna prisioneira no castelo. Maurice é jogado para fora e parte desesperado de volta ao vilarejo para pedir ajuda. Mas, enquanto ele tenta encontrar um jeito de salvar sua filha, Bella percebe que aquele castelo guarda segredos muito mais profundos do que ela imaginava. Agora que Bella está presa no castelo, você acha que ela vai ficar sentada chorando? Claro que não. Ela pode estar assustada, mas também é curiosa e corajosa. Logo de cara, Lumière, o candelabro animado e super carismático, percebe que ela pode ser a chave para quebrar a maldição. Ele e os outros objetos encantados. Horloge, o relógio rabugento. Madame Samovar, a chaleira acolhedora. E Zip, o xícara fofinha. Decidem fazer de tudo para que Bella e a fera se aproximem. Mas no início, não é nada fácil. A fera é grosseira, impaciente e cheia de raiva. Ele diz para Bella que ela tem que jantar com ele, mas orgulhosa como sempre, ela se recusa. A fera surta, grita, quebra coisas, mas Bella não se intimida. Em vez disso, ela simplesmente decide explorar o castelo sozinha. Os objetos encantados, empolgados, preparam um banquete incrível para Bella e fazem um verdadeiro espetáculo musical com À Vontade. Ela fica maravilhada, mas sua curiosidade só aumenta. Em sua exploração, ela descobre a enorme biblioteca do castelo, repleta de livros incríveis. A fera, ainda tentando entender como lidar com essa jovem teimosa, percebe que pode impressioná-la e, como um gesto inesperado, oferece a biblioteca inteira para ela. Isso muda tudo. A partir desse momento, Bella começa a ver que a fera não é apenas um monstro. Ele pode ser rude, mas há algo mais por trás de sua fúria e solidão. Aos poucos, eles começam a se entender. Ela o desafia a pensar de um jeito diferente, a ver a beleza nas coisas além da aparência. Eles conversam sobre histórias, trocam ideias e até começam a rir juntos. Enquanto isso, na vila, Maurice tenta desesperadamente conseguir ajuda para resgatar Bella. Ele conta a todos sobre a fera, mas ninguém acredita nele. Gaston vê nisso uma oportunidade. Se Bella não quer casar com ele por vontade própria, ele pode usar essa situação para forçá-la. Então, ele arma um plano cruel. Primeiro, ele finge que vai ajudar Maurice, mas quando o velho insiste que existe um monstro no castelo, Gaston decide que é mais fácil fazer com que todos acreditem que Maurice está louco. Com a ajuda de seu comparsa Le Fou, ele trama para internar Maurice à força. De volta ao castelo, a relação entre Bella e a fera continua evoluindo. Num dia de neve, eles saem juntos, brincam na neve, conversam mais sobre suas vidas. A fera começa a baixar a guarda, e Bella percebe que ele tem um lado gentil e até divertido. É um momento lindo, mas ao mesmo tempo triste, porque a fera começa a perceber que realmente gosta dela. Mas será que alguém como Bella poderia amá-lo de volta? A prova disso acontece quando a fera dá a Bella um presente especial, um espelho mágico, que permite ver qualquer coisa. Ela decide olhar para seu pai e, para seu desespero, vê que Maurice está em apuros, perdido na floresta e prestes a ser capturado por Gaston. Mesmo sabendo que isso pode acabar com suas chances de quebrar a maldição, a fera faz algo que ninguém esperava. Ele a deixa ir. Sim, ele solta Bella. Ele sabe que ama Bella, mas entende que o amor verdadeiro não é egoísta, e isso mostra o quanto ele mudou desde que a conheceu. Bella monta em seu cavalo e parte a toda velocidade para salvar o pai. Mas o que ela não sabe é que, ao sair, os aldeões já estavam prontos para seguir Gaston em um ataque contra o castelo. A fera, sem Bella, volta a se sentir perdido, como se toda a esperança tivesse ido embora. Agora, o verdadeiro perigo está chegando. A vila inteira está prestes a se voltar contra o castelo e contra a fera. Fora do castelo e com o pai, o perigo realmente começa a se aproximar. Gaston, aquele caçador cheio de confiança e orgulho, não aceita um não como resposta de Bella. Ele está determinado a forçá-la a se casar com ele, e para isso, ele usa a fera como desculpa. Gaston espalha pela vila que a fera é um monstro terrível e que, para a segurança de todos, ele vai matar a criatura. Como todo mundo tem medo da fera, eles seguem Gaston como se ele fosse um herói, sem questionar nada. Enquanto isso, Bella se dá conta de que não pode deixar seu novo amigo para trás.
Ela percebe que a fera não é um monstro, mas sim alguém que precisa de amor para se transformar de novo. Ela corre de volta para o castelo para avisá-lo e evitar que os aldeões destruam tudo. Porém, quando Bella chega ao castelo, a batalha já começou. Gaston, com a ajuda dos aldeões, invade o castelo e começa a atacar a fera, que está sozinho e fraco, sem saber o que fazer. Ele tenta lutar de volta, mas o poder de Gaston e os aldeões é muito forte. No meio da luta, Gaston consegue ferir a fera gravemente. Ela está muito fraca e tudo parece perdido. Mas Bella não desiste. Ela chega bem na hora e, vendo a fera quase sem vida, corre até ele, chorando e gritando que o ama. E no momento mais incrível da história, o que acontece? A última pétala da rosa encantada cai. É uma cena de cortar o coração, porque todos pensavam que a fera seria condenado a viver como monstro para sempre, sem nunca ser amado. Mas por causa das palavras de Bella, algo mágico acontece. Com o amor de Bella, o feitiço é quebrado. Em um piscar de olhos, a fera começa a se transformar de volta no príncipe que ele era antes. E todos os objetos encantados voltam a ser humanos também. A mansão, que estava sombria e fria, se ilumina e se torna alegre novamente, cheia de cor e vida. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.